Muito boa tarde, agora 12 horas e 11 minutos, meio-dia e 11. Você, a partir de agora, vai ficar à vontade aí, porque começa o nosso Pergunta que a doutora responde. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios a doutora Marina Penina, ela é especialista em direitos da família. Vamos focar hoje no tema pensão alimentícia. Você paga ou recebe pensão alimentícia? Está cheio de dúvida aí? O pai pode atrasar, pode diminuir o valor? Hoje a doutora Marina está aqui para explicar tudinho sem enrolação. Então, manda sua perguntinha no WhatsApp da rádio agora mesmo, não deixe para a última hora, tá? Vamos ficar aí uma meia horinha falando sobre pensão alimentícia. Estão por aqui também a doutora Camila, a doutora Cristina, a doutora Isabelle, a Hanna, do arroba Mendes Esclarece, onde no YouTube, no TikTok, no Instagram, você também esclarece as suas dúvidas. Bem-vinda, doutora Marina. Boa tarde, Marisa. Muito obrigada. Boa tarde, ouvintes. Então, vamos começando, doutora Marina. Marina Penina está aqui, né, para você ficar à vontade, mandar sua perguntinha. A doutora Marina é especialista em direitos da família, né, falando aí de divórcio, pensão, guarda. Hoje vamos abordar mais o tema pensão alimentícia, que são uma das dúvidas mais comuns sobre pensão alimentícia entre a população. Vamos esclarecer aqui muita coisa para você. Doutora, o que é, afinal, é a pensão alimentícia? Bom, a pensão, né, apesar do nome pensão alimentícia, ela é o quê? Um valor regularmente pago para alguém que precisa dessa ajuda para se manter, tá? E não engloba só a alimentação propriamente. Então, ali também tem questão de vestimentas, gastos com saúde, então médico, remédio, educação, né, dos filhos, enfim. E até mesmo lazer, tá? O pessoal acredita que isso não entra, mas sim, tem que estar dentro desse valor. Doutora Marina, quem pode pedir pensão alimentícia? Bom, a maioria dos casos, né, são os filhos, tá? Mas dependendo da situação, também é possível pedir ali a ex-esposa, né, ex-marido, os pais, quando já são idosos, até mesmo os avós, tá? Depende muito ali de você comprovar realmente essa necessidade de receber. E até que idade o filho tem direito a receber pensão, doutora? Olha, em regra, né, o que o pessoal costuma achar é até os 18 anos, tá? Mas pode passar um pouquinho dessa idade, principalmente quando a gente fala, né, dos filhos, então. Por quê? Para os filhos, ainda que se complete os 18 anos, se, né, não tiver condições ainda de se manter, de se sustentar, não tiver ainda inserido no mercado de trabalho e ainda tiver concluindo os estudos, essa pensão ela pode então ser mantida, né, ela pode continuar até ali essa conclusão, então de uma faculdade, um curso profissionalizante. Certo. Temos aqui a perguntinha do ouvinte, Denis Salum, está dizendo bom dia, boa tarde, né? Boa tarde, Marisa, boa tarde, doutora Marina. Eu tenho a guarda da minha filha e o advogado, desde agosto do ano passado, era para fazer um ofício, né, para o RH para parar o desconto, e até agora não o fez. Demora tanto assim, doutora, para sair o ofício? Olha, até pode demorar, mas não é tão comum que passe ali de alguns meses. O ideal é entrar em contato realmente com esse advogado, até mesmo procurar o fórum, né? Se identificando lá, o pessoal consegue auxiliar, encontrar esse processo e entender o que está acontecendo. Certo, muito obrigada pela sua participação, Denis Salum. E você que é mamãe, você que está ouvindo aqui o Pergunta que a doutora responde pela 107 FM, hoje com a presença da doutora Marina Penina, falando sobre pensão alimentícia, por favor, pode ficar à vontade de fazer sua perguntinha, viu? Isso é um serviço de utilidade pública para orientar aí os nossos ouvintes. Tem muita gente que tem dúvidas sobre isso. Agora são 12 horas e 15 minutos, mais perguntinhas aqui chegando, doutora Marina. O Fábio, ele está dizendo assim, boa tarde, tudo bem? Então, eu tenho uma filha, só que ela ficou grávida, teve uma filha. Eu continuo dando pensão ou não? E perguntinha É capciosa. realmente um caso mais complexo. Muito provavelmente, se ela não tiver mais, se ela ainda não tiver condições de se Ela sustentar. tem 20 anos, ele está dizendo. Perfeito. Bom, ela já é maior de idade, né? Se ela já tiver condições de se sustentar, se ela já tiver um trabalho, já tiver inserido no mercado de trabalho, ele pode, então, de repente, pedir uma exoneração, uma revisão. O fato dela ter o próprio filho agora não é exatamente o que altera essa situação, não exime ele dessa obrigação.
Mas aí do próprio filho dela, ela tem que buscar então esse recebimento dos direitos dela, da pensão, se for o caso. Então, resumindo aqui para o Fábio, ele tem que continuar pagando a pensão da filha até a maioridade, não importa se ela teve o neto agora, Não né? importa se ela teve. Como ela já é maior de idade, a pensão ela Teve uma nunca se filha, a encerra neta, aliás. automaticamente. Então ele tem que realmente verificar qual é a situação dele, né, ali, o que que foi fixado dessa pensão quando ele começou a Vixe, pagar ele e escreveu, ver vixe, ali. acho que já ia parar. Pois é, Fábio, Sozinho não aguenta essa para. verdade. Boa tarde, Maria Aparecida. Fala do Cidade Jardim, pode mandar essa perguntinha, estou aguardando. Oi, Adriana, boa tarde. Pergunta para a doutora se um casal, marido tem filho com outra mulher, e paga a pensão para duas crianças, Espera aí, só um minutinho. ele pode reduzir a pensão da criança, porque tem outro filho com outra pessoa? Vamos repetir aqui. Mas o Bueno pergunta para a doutora se um casal, marido tem filho com outra mulher, e paga a pensão para duas crianças, ele pode reduzir a pensão da criança, porque tem outro filho com outra pessoa? Tá, vamos lá. Isso é uma situação bastante comum, né? Encerra-se ali o primeiro relacionamento, tem algum filho, algum dependente ainda desse primeiro relacionamento, e com o início de um segundo relacionamento, uma nova constituição de uma nova família, né? Novos filhos, se for o caso, normalmente quem paga acha que então tem que parar de pagar, agora eu já tenho outra família, não é mais meu dever continuar pagando. E não é bem assim, tá? A própria justiça já tem esse entendimento também bem forte de que constituir uma nova família, né, criar um novo núcleo familiar ali, mesmo com novos filhos mais novos, isso não tira a obrigação de pagar pensão para os filhos que ele já tem e que ainda dependem dele. Quem mandou fazer filho? Coloca filho no mundo, tem que pagar a Tem que pensão, pagar gente. Que isso pensão. agora, né? Então, agora, meio-dia, mais 18 minutos. Muito obrigada pela sua participação, Adriana, também, né? Teve aí a sua resposta com a doutora Marina Penina, ela que é especialista em direitos da família. Hoje estamos falando, gente, sobre pensão alimentícia. A Alice, do Feital, está escrevendo assim: boa tarde, Marisa, é um prazer ouvir sua voz, também da doutora Marina Penina. Conheço ela desde seus 4 anos de idade. Estou precisando falar com ela sobre minha aposentadoria. Ela me conhece, Alice do Feital, que está escrevendo. Olha só, Alice, muito interessante. Realmente, a gente tem que ver aí qual é essa situação, tá? E é importante, então, buscar um advogado da sua confiança para estar vendo ali se você já tem realmente, né, as condições tudo certinho para se aposentar. Isso, porque a doutora Marina Penina, viu, Alice? Ela é especialista em direitos da família. Nesse caso, você vai ter que falar com a doutora Ana Marta, né? Isso, um advogado previdenciário. Exatamente. Muito obrigada, Alice, também pela sua participação. Tem mais uma ouvinte, a Maria, né, do Cidade Jardim. Recebo pensão alimentícia após o divórcio pela empresa que trabalha. Ele já se aposentou há 2 anos e agora em junho ele sai da empresa. Como é que eu devo fazer? Tem que entrar na justiça com um advogado para enviar ao INSS, doutor, esse caso da Maria? Olha, o INSS, ele é mais exigente nessa questão, tá? Como provavelmente nesse período que ele já está trabalhando, já é descontado então do salário dele direto ali do que ele recebe da empresa, tá? Mas ele aposentado, isso tem que ser descontado então do benefício do INSS dele, tá? Muitas vezes o INSS aceita a própria sentença já direto, né? Que mostra ali que tem que ser descontado. E se não for esse o caso, se o INSS fizer alguma outra exigência, aí a gente precisa estar fazendo um novo ofício direcionado para o INSS, mas desconta direto do benefício que ele vai receber, não vai ficar sem pensão. Tá certo? Então, Maria, olha, você que é mamãe, está ouvindo aqui o programa Pergunta que a doutora responde. Hoje estamos falando sobre pensão alimentícia com a doutora Marina Penina. E você que cria seu filho sozinha, a pensão está atrasada, está pequeno o valor, não está dando para nada. Hoje você pode perguntar direto aqui para a doutora Marina, especialista no assunto. Chama aqui no WhatsApp da rádio e participe do Pergunta que a doutora responde. O nosso WhatsApp é o 992 24 5660. Mais perguntinhas aqui, a Adriana tá agradecendo. Obrigada a você também, Adriana, pela sua participação. Tem o Diogo do Campo Alegre dizendo: boa tarde, Marisa, sou o Diogo do Campo Alegre. Eu tenho guarda da minha filha, que é autista. Eu gostaria de saber se a mãe da minha filha tem que pagar pensão. Eu sei que ela não tem condições de pagar. Eu nunca cobrei.
Isso pode me dar algum problema por não querer receber a pensão da mãe da menina? Olha, um problema exatamente não dá se está tudo bem para você que cuida da filha, tá? Mas é assim, a pensão, ela é sempre, o dever de cuidado é de ambos os pais, tá? Os dois têm a obrigação de sustentar e de cuidar do filho. O que acontece normalmente é que quem tem a guarda colabora ali com os gastos do dia a dia, né, com o próprio cuidado do dia a dia, e quem não tem a guarda, então, paga essa pensão para ajudar a outra pessoa. É, não existe nenhuma punição para quem não cobra a pensão, tá? Mas é importante lembrar o quê? Que é direito da filha, tá? E o fato dela não ter renda, né, de repente estar desempregada, enfim, isso não exclui a obrigação de pagar a pensão, tá? A necessidade de quem precisa desse valor para sobreviver ali, para se manter, ela continua mesmo que a pessoa não tenha condições de pagar, mesmo que a pessoa não esteja trabalhando. Então, assim, não cobrar a pensão, né, de quem não tem a guarda, não vai automaticamente gerar um problema. E isso também não impede que, a partir do momento que se precise, busque, né, um advogado para fazer essa cobrança. Certo, Diogo? Respondida a perguntinha? Obrigada pela sua participação também. Tem a Lourdes também do Maricá, quer saber o seguinte, doutora Marina, quando o filho começa a trabalhar, a pensão acaba automaticamente? Não, não acaba automaticamente. A pensão ela só encerra, né, ou até mesmo diminui com uma decisão judicial, tá? Então, o fato do filho começar a trabalhar e se sustentar, ele é um indicativo de que ele não é mais dependente, mas para que seja encerrada a obrigação, não tenha mais que pagar, precisa de uma decisão judicial. Parar de pagar automaticamente pode aí gerar uma dívida. Certo. A Solange, do bairro do Alto Cardoso, também está desejando boa tarde aqui para a doutora Marina. Para a gente, muito obrigada, viu, Solange? Ela quer saber se pai e mãe têm a mesma obrigação de pagar pensão, que é apenas, ou apenas é coisa de pai, doutora. Tá. É basicamente aqui o que a gente estava conversando. A obrigação é dos dois, tá? Do pai e da mãe. De ambos, né, os responsáveis ali pelo menor. Então, assim, os dois contribuem da forma como eles podem. Quem normalmente não mora com a criança paga esse valor e a pessoa com quem a criança tem a residência ali, quem mora junto, contribui então com os gastos menores, os gastos do dia a dia, né, e cuidando também. Vamos lembrando que o @Mendes Esclarece está no TikTok, está no Instagram e também está no YouTube. E diversos assuntos ali relacionados aos seus direitos, né, doutora Marina? Você pode encontrar por ali também, vendo os vídeos, né, das advogadas, as queridas lá do @Mendes Esclarece. E esse é um serviço de utilidade pública da Rádio 107 FM, toda quarta-feira, a partir do meio-dia, depois do programa Perfil, do Marcelo Santos e do Astério Galvão, que os ouvintes da 107 sempre são orientados da melhor maneira por esse gesto também de solidariedade, né, das advogadas. Certo. Como é que é definido o valor a ser pago de pensão, doutora? Bom, a lei não determina, né? Não existe um valor fixo, nem um percentual que tem que ser seguido certinho, tá? Quando os pais eles não conseguem entrar num acordo, né, sobre o valor a ser pago, isso vai ser decidido no processo, tá? Através da observação ali, né, verificando realmente duas coisas. A primeira é a necessidade de quem vai receber, então realmente qual é o gasto que essa criança, esse adolescente, enfim, o dependente ali tem, qual é o valor que ele precisa receber e, claro, as condições financeiras de quem vai pagar, tá? Porque, né, o que busca ali realmente é um equilíbrio entre as duas coisas, entre o que a pessoa precisa receber para se manter ali, para sobreviver com dignidade, e também as condições financeiras de quem está pagando. Muito bem, o WhatsApp da rádio é o 992 24 5660. Aproveita aqui a presença da doutora Marina Penina, especialista em direitos da família. Agora, meio-dia mais 25 minutos, temos mais alguns minutinhos, então, se você for esperto, você vai conseguir esclarecer sua dúvida ainda hoje, viu? Estamos vivendo quarta-feira, dia 4 de fevereiro de 2026, e toda quarta-feira a gente tem pergunta que a doutora responde. E sábados também, alguns sábados aí no mês, no Sintonia 107, 11 da manhã. Quem define essa forma de pagamento? Já foi respondida a pergunta? Na verdade, não. Acho que a forma, então, é como o valor é pago. Acredito que seja isso. Não tem, né? Também a lei não define ali uma data nem a forma de ser pago a pensão, tá?
Depende ali também de um acordo entre os pais, e se não tiver acordo, vai ser definido no processo. Mas geralmente é por transferência bancária, né? Hoje em dia a gente tem o Pix aí para facilitar. Ou então, se a pessoa estiver trabalhando, estiver recebendo o benefício, pode descontar direto ali do pagamento. O Eloy do Residencial Maricá também está aqui mandando sua perguntinha. Ele diz que está desempregado. Ele precisa continuar pagando pensão, doutora? Precisa sim, porque realmente a pensão ela já tem. Se a obrigação já estiver fixada, tá? Parar de pagar simplesmente porque está desempregado não tira a obrigação e ela também não tira a necessidade de quem está recebendo, né? O filho ele não vai deixar de ter as necessidades que ele tem para se manter só porque você está desempregado. É importante conversar para isso não gerar alguma dívida. Arrasa aí, viu, querido, no serviço, porque trabalho está difícil, mas serviço Sim. tem bastante, né? E, doutora, quem recebe pensão precisa prestar contas aí desse dinheiro? Olha, em regra não, tá? Em regra, o que a gente entende é que o valor está sendo usado para cobrir as despesas ali do filho, tá? Em casos excepcionais, situações bem específicas mesmo, pode-se então, quem está pagando, entrar com um pedido ali de uma prestação de contas, né? Pedir realmente a comprovação desses gastos, tá? Muita gente tem, né, essa ideia de que a pensão está sendo usada para outras coisas, ela é usada pela mãe, enfim. Mas é importante lembrar que muitas vezes a pensão está até abaixo do que a criança deveria estar recebendo. Doutora, é verdade que quem não paga pensão vai preso? Pode ir, sim, é verdade, é verdade. Então, assim, deixar de Cuidado aí, pagar viu? completamente, gente, nunca é realmente a melhor alternativa, tá? Não tá tendo como pagar, conversa, explica a situação, tenta revisar, né, esse valor para diminuir, chegar ali numa possibilidade. Mas a prisão, ela pode acontecer, ela é uma medida mais extrema, né, usada para cobrar as parcelas de pensão mais recentes, quando elas estão atrasadas. E apesar de ser algo extremo, algo que ninguém busca exatamente isso, ela existe ali para assegurar que quem precisa do valor receba. O valor da pensão pode ser alterado com o tempo? Pode sim. É como se fosse, né, uma das situações principais é essa alteração, então, da situação financeira ali, econômica de quem está pagando, tá? Então, de repente, eu recebia um salário que agora eu troquei de emprego, meu salário está maior. Se eu quiser, eu posso ofertar um aumento dessa pensão. Ou então, o contrário, estou recebendo um salário bem menor, estou desempregado. Vamos entrar, então, com pedido de revisão para adequar o valor, mas nunca deixar de pagar. A nossa ouvinte Mônica, do Residencial Mantiqueira, ela quer saber o seguinte: eu não formalizei ainda, eu só disse lá, né, que né, combinou lá com o pai das crianças um valor. Ela precisa formalizar? Olha, o ideal sim, tá? Quando existe uma boa convivência entre os pais, muitas vezes deixa, né, de lado, faz só esse acordo então de boca ali, mas na hora que precisar cobrar, se precisar, a gente não espera que precise, mas pode vir a acontecer. É importante já ter isso fixado, né? Nem que seja fazer um acordo e só pedir uma concordância do juiz nesse acordo, para que tenha realmente uma segurança maior para os dois lados, tanto para quem paga, para mostrar que está pagando, e para quem recebe também. Certo. Olha, pensão alimentícia é o tema de hoje, gente. No Pergunta que a doutora responde, hoje com a presença da doutora Marina Penina, especialista em direitos da família. Olha, pensão alimentícia não é favor, não, viu? É obrigação, né, doutora? Exatamente. Quem paga errado, quem não paga nada, pode ter problemas sérios, até ir preso, viu? Você está com dúvida aí? Chama aqui no WhatsApp que a doutora Marina responde ao vivo para você. 12:30, doutora. Vamos agora para mais uma perguntinha aqui. Agora é o Cássio, do centro da cidade. Avós podem ser obrigados a pagar a pensão, doutora? Pode sim, mas não é a regra, tá? É a exceção. Os avós, eles têm responsabilidade de pagar quando os pais não podem pagar, tá? A responsabilidade deles realmente é uma exceção, não é a regra. O que normalmente acontece para os avós chegarem a pagar a pensão é quando os próprios pais da criança ainda são dependentes dos avós. Então, são muito novos, ainda estão estudando, ainda não têm um trabalho, eles não têm condição de pagar pensão para os filhos que acabaram de gerar. E aí, neste caso, é possível, então, cobrar a pensão dos avós. Mas não é regra. E quando o pai da criança falece, os avós que têm que continuar pagando a pensão? Não. Automaticamente não. Não tem de obrigação. forma alguma, não.
É só realmente casos bem específicos e precisa se mostrar, então, que realmente tem essa necessidade. A obrigação, ela é dos pais. A dos avós é só numa exceção. Não Ok, passa para eles automaticamente. ok. E no dia a dia, qual o maior erro das pessoas com relação à pensão, doutora, na sua maneira de pensar e na sua Olha, visão? eu acredito que o maior erro que o pessoal comete é achar realmente que a pensão ela é realmente uma punição ali, né? Algo que está sendo pago para o ex-companheiro ali, enfim, pelo término desse relacionamento. Mas não é isso, né? A pensão ela é um dever, tá? Ela é uma obrigação, porque ela é um direito do filho que recebe. Então não existe, né, o pessoal achar que a mãe está usando esse valor, enfim. É, quem está recebendo esse valor e precisa desse valor para sobreviver é o filho. Não tem nada a ver em pagar por quem a pessoa teve o relacionamento. Doutora, estamos aí na época de escola, né, de volta às aulas. Sim. Vamos falar do material escolar, do uniforme escolar, né? O pai que paga a pensão, ele precisa também ajudar, né, na compra do material escolar, não é isso? Sim. Isso aí não desconta da pensão. Ah, eu já Não, paguei sua pensão, se vira aí, né, com não, material. exatamente. A pensão ela tem um valor regularmente fixado ali, né? Um valor mínimo a ser pago todo mês, mas havendo despesas, né, incomuns, despesas mais eventuais. Então, agora nessa época de início de ano, despesa com material, despesa com matrícula de escola, com uniforme, enfim, tudo isso que precisa ser renovado, é um mês em que tem um gasto normalmente atípico, né, um pouco maior, tá? Se não houver realmente um consenso ali, uma forma mais tranquila de conversar entre os pais, em que eles possam dividir este valor, é possível sim cobrar ali, de repente, um pagamento a mais por comprovar que a despesa neste ponto está maior do que o normal. Como é que é cobrada essa pensão? Tem o valor definido? Ou quem ganha mais paga mais? Como é que é definido esse valor, A doutora? gente sempre vai usar as duas situações, a situação de quem vai receber esse valor e a situação de quem vai pagar, tá? Então, quem está recebendo precisa mostrar o porquê que está recebendo, porquê que quer aquele valor, precisa ser um valor justo, que pegue todas as despesas da criança, tá? Do menor. Lazer entra? Lazer entra, com certeza. Ainda mais para criança, né? O lazer, ele é realmente algo essencial para a vida, não é apenas brincadeira, como o pessoal acha. E a gente tem que ver também quem está pagando. Precisa haver realmente um equilíbrio entre as duas coisas, né? Muitas vezes, se o pai ele tem um salário ali, recebe um rendimento com um valor bem alto, bem considerável, ainda que as despesas da criança possam ser, né, já custeadas ali por um valor menor, ele vai pagar algo melhor para proporcionar uma qualidade de vida melhor para o filho. Tem muitos pais, a gente sabe disso, né? A gente conhece muitas famílias, né? E a gente percebe que tem alguns casos aí que os pais não querem pagar aquele devido valor porque diz que não tem condições. Ele diz que ganha um X, na verdade ele ganha muito mais do que Sim, isso. Agora, pelas redes sociais, né, doutora, tem um pega-rapaz aí, né? sim, sim. Como é que o cara está, né, precisado, como é que ele está necessitado, como é que ele não pode pagar. Se ele vive por aí, né, Sim, só fotos. ostentando, Sim, né, tem essa também, né, doutora? sim, Tem com esse problema, certeza. essa situação. Com certeza. Isso é considerado, a gente sempre vai olhar primeiro para a renda que a pessoa realmente recebe, tá? Então, para o E se salário que ela não ela consegue não consegue a a comprovação, né? comprovação da renda? Então, assim, primeiro a gente busca a parte documental. Então, vai olhar ali o que tem de salário fixado dele, vai olhar ali um extrato de INSS dele para ver o que ele está recolhendo, qual que é o valor que ele está recebendo. De repente, a gente consegue também um imposto de renda, tá? Mostrar, né? Acontece bastante aí para os autônomos. E, em último caso, porque a gente sabe que tem muita alteração, o pessoal que não declara aí o imposto, fala que ganha muito menos, né? Tudo isso a gente pode, então, pedir, né, judicialmente, o juiz manda ofício para o banco, tá? E a gente vai estar recebendo aí, então, o extrato bancário de todas as contas. O extrato bancário, então, seria em última instância, né, no caso. Não é nem só algo em última instância, não, mas a gente não tendo como comprovar de outra forma qual é a renda, a Ah, gente pede é isso. fácil Exato. comprovar. Que Não é bom. difícil conseguir.
Agora, 12h36, o Flávio Ribeiro está perguntando, doutora, em caso de guarda compartilhada, é obrigada a pagar a pensão, mesmo morando de forma revisada com os pais? É sim, porque assim, a guarda compartilhada, ela é compartilhada, mas ela não é uma guarda alternada, tá? Ainda que ela seja compartilhada, existe ali uma residência fixa dessa criança, existe alguém que vai estar cuidando mais. A menos, né, claro, que a relação entre os pais seja realmente muito boa, muito tranquila e seja tudo milimetricamente dividido ali entre os dois. Mas a gente sabe que essa não costuma ser a realidade, né? Então, quem não passa a maior parte do tempo com a criança vai sim ser obrigado ali a pagar um valor para ajudar a manter ela. Ok, Flávio, muito obrigada, querido, pela sua participação aqui. Agora, 12h37. Opa! A polícia de Pindamonhangaba hoje, na rádio. Eita, tô dizendo, o áudio não rola não, gente. Manda por escrito. Tem que mandar por escrito, tá bom? É que veio uma, veio outra, veio... Vamos ouvir, né? Então, gente, hoje então tivemos aí a doutora Marina Penina falando sobre pensão alimentícia. É esse assunto que tem muito, né? Mas Pessoal, tem muita bastante conversa, dúvida. muita dúvida. E se você ainda não esclareceu a sua dúvida, você pode ir no @Mendes Esclarece pelas redes sociais, não é isso, Perfeito, doutora? tem bastante conteúdo lá. Muito bem. Então, o que a gente tem agora? A gente tem que agradecer, né? Vamos aí, se você está passando aperto por causa da pensão, não fica no escuro não, informação, evita dor de cabeça. Obrigada, doutora Marina, obrigada pelas presenças também da doutora Camila, doutora Cristina, doutora Isabelle, a Hanna também, pessoal do @Mendes Esclarece. Obrigada a você, ouvinte, que também participou aqui com a gente. Obrigada, Marisa, pela oportunidade, né? Esperamos voltar aí, não em muito tempo, mas em breve. E obrigada a você, ouvinte, que passou aqui uns minutinhos com a gente. Muito bem.